Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Essa é a live Acelerador Financeiro Médico e é a live de número 2, segunda semana aqui consecutiva. E essa live vai acontecer toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. E o objetivo dessas lives é que você possa aprender como acelerar a sua organização financeira para sobrar tempo e dinheiro. E hoje, nessa live número 2, o tema de hoje é como aplicar o método 50, 30, 20 nas minhas finanças. Você sabe como fazer isso? Como aplicar o método 50, 30, 20? É isso que a gente vai aprender hoje. E só para contextualizar aqui um pouco para vocês, é, o método 50, 30, 20, eu não quero dar um spoiler aqui no início da aula, mas já só adiantando um pouco o conteúdo, esse método é relacionado ao quê? Planejamento. E o planejamento é um dos maiores gargalos que a gente tem aqui na questão das finanças, né? O planejamento financeiro. É uma dificuldade muito grande na vida do médico começar. Ele normalmente não sabe nem por onde começar um planejamento financeiro, né? O médico, ele não tem uma formação na área de finanças, ele não tem vivência, não tem prática, não trabalha no escritório ali que tem um planejamento para seguir, para fazer, não faz isso anualmente. Então, às vezes é um pouco complicado para o médico realizar isso, tá bom? Mas é interessante que quando a gente aplica esse método, aplica esse planejamento na vida financeira, então a gente senta com o médico, começa a organizar e faz esse planejamento para ele, começa a fluir muito melhor, sabe? As finanças dele começam a fluir melhor, a seguir vamos colocar assim, de uma forma mais leve no dia a dia dele, porque antes ele não tinha um guia, ele estava parecendo um barco à deriva. E a partir do momento que a gente acende a luz do farol, ele sabe para onde que tem que ir. Então, mesmo diante das dificuldades, ele sabe para onde que tem que ir. Psicologicamente, isso é melhor, e na prática, operacionalizando também fica muito melhor, tá? E por que que isso acontece? Porque esse aqui é um método simples de entender. Eu vou explicar para vocês o que hoje, vocês vão ver que é simples. E veja bem, eu não disse que é fácil de aplicar. Eu disse apenas que não é complexo de entender. Para entender é simples, mas para aplicar exige disciplina, exige uma questão de hábito, né? Então você tem que ter um controle próximo, toda essa questão comportamental que a gente vive batendo aqui na tecla, tá bom? Então vamos lá, chega de papo, vamos falar um pouquinho sobre esse método, como é que você pode aplicar o método 50, 30, 20 nas suas finanças. Olha só. É, as finanças, a gente precisa trazer o quê? Precisa trazer simplicidade. As finanças não precisam ser complexas. Então, planilhas complexas para um médico que não tem proximidade com isso, não vai funcionar. Então, a gente tem que trazer simplicidade. Esse é um método que traz simplicidade. Então, vou começar aqui com uma pergunta até provocativa, uma pergunta que às vezes ninguém faz, que é: você sabe exatamente para onde vai ser o dinheiro? Então, essa é uma objeção que vários médicos têm no dia a dia. Quando vem falar comigo, mas eu ganho bem, só que o dinheiro some e eu tenho que ganhar mais. Mas a questão muitas vezes não é essa. A questão é dentro do que você ganha. Você sabe dizer hoje, exatamente, para onde que vai seu dinheiro? Se você não está sabendo isso, já está partindo, o primeiro passo já está errado. Precisa organizar esse primeiro passo. Você precisa saber para onde que vai seu dinheiro, tá? E aí tem uma reflexão interessante daquele livro, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, em que ele diz que a maioria das pessoas, elas não tem um problema de renda, mas sim de gestão da própria renda. Então, ele não está, na verdade, a maioria dos médicos ele não está sabendo gerir a própria renda. O médico às vezes sabe ganhar dinheiro, ganha bem. É uma profissão que ainda está sendo valorizada. Tem muito médico que ainda tem seu valor, a consulta é valorizada, ganha muito bem. Só que não está sabendo o quê? Gerir essa renda. Então, rastrear os seus gastos é imperativo, tá? A maioria sabe o quanto ganha. Eu vejo aqui, né? O hospital, a clínica deposita aqui para mim, eu cobro aqui da cirurgia, entra na minha conta, eu sei quanto que eu ganho. Então, ele sabe quanto que ele está fazendo por mês. Mas na hora do gasto, ele sabe? Não sabe. Ele se perde. E essa é a maior armadilha de todas, é a primeira armadilha, o primeiro gargalo aí. Então precisa ter clareza financeira. A gente precisa de ter clareza financeira do que você ganha, do que você gasta, tá? Uma reflexão mandatória para os médicos, que é o seguinte: você gastou ali anos se especializando,
estudando medicina, estudando subespecialidades que você hoje tem competência para fazer, procedimentos, cirurgia, atendimentos, protocolos de tratamento, e você sabe fazer isso muito bem, mas você não está cuidando do seu dinheiro. E se você não cuidar do seu dinheiro, e se você não tiver plenitude financeira, se você não tiver uma tranquilidade de saber que lá na frente, quando você não tiver mais forças para trabalhar, você vai se aposentar bem, se não tiver tranquilidade em relação a isso, como é que você vai trabalhar hoje, e atender bem as pessoas? Preocupado, né? Pesado, sempre com uma ponta de preocupação. E se você já está preocupado, já é um primeiro passo para a gente começar a conversar. O mais difícil é aquele médico que ainda nem se atentou para isso, nem percebeu que lá na frente ele não vai conseguir trabalhar no mesmo ritmo e não junta dinheiro e não está pensando na aposentadoria. Então, sim, a gente tem que pensar na aposentadoria hoje. Você tem que viver bem hoje? Tem que viver bem hoje, tem que ganhar bem, viver bem com plenitude. E esse método de hoje, ele contempla isso. O viver bem hoje e, ao mesmo tempo, pensar na aposentadoria. São duas coisas que a gente pega aqui com esse método, que você vai aprender aqui hoje. Olha só, é, orçamento, né? Vamos definir o que é orçamento. Para quem não é de finanças, às vezes não sabe, mas orçamento é uma coisa que muitos médicos ignoram, é uma palavra simples e precisa estar na cabeça de vocês. Um conceito simples de orçamento. Ele é um plano, tá bom? Ele é um plano, ele é um mapa que diz exatamente aonde que você vai chegar. O Gustavo Cerbasi, que é uma referência em questão de finanças hoje no Brasil, tem vários livros best-seller, ele até cita num livro dele que o orçamento não é uma prisão, ele é um roteiro de liberdade. Como é que é isso? Na hora que eu pego e faço o orçamento com o médico e a gente define, ó, você pode gastar tantos por cento aqui, e fica estruturado e aí ele fica amarrado naquele orçamento dele, tem vários médicos que vão falar, não quero deixar minha vida amarrada, eu quero gastar com o que eu bem entender, mas é o contrário. Na hora que você tem esse orçamento, que você sabe onde vai gastar e o quanto você pode gastar, aí sim você tem liberdade. Você tem liberdade para gastar dentro daquilo que você definiu, dentro daquelas metas, sem estar com a cabeça pesada, sem perder noites de sono, pensando como é que você vai pagar aquilo ali. Então, isso é liberdade. Você ter definição de orçamento não é uma prisão, é uma liberdade. Bem ao contrário de quem não define meta, não define orçamento e não define porcentagem do quanto pode gastar em cada categoria de gasto. Essa pessoa que é sem rumo, ela está sempre preocupada. Será que eu vou conseguir pagar isso aqui mês que vem? Será que eu vou ter que fazer plantão a mais? Então ela fica presa realmente numa vida de dívidas, de rolando dívida em cima de dívida e plantão em cima de plantão para pagar dívida. Então isso é muito complexo, tá bom? Quando você não tem um planejamento para o seu dinheiro não obedece você. Ele vai obedecer apenas aos seus impulsos, impulsos psicológicos, comportamentais. E aí é um perigo, é uma armadilha muito grande, porque na hora que o seu dinheiro começa a obedecer só os seus impulsos psicológicos, comportamentais, a gente é bombardeado todo dia com marketing, com publicidade de empresas grandes que ficam a todo instante trazendo informação para a gente e fazendo a gente acreditar que a gente deseja tal produto, que a gente precisa disso, que isso é necessário na nossa vida. E aí, quando você vê, você está consumindo várias coisas que não são realmente necessárias na sua vida. E aí você começa a pensar, ah, mas eu mereço isso, eu quero isso, eu sempre desejei. E essa é a maior forma de sabotar. Às vezes, você não sempre desejou aquilo, não. Mas a comunicação das empresas que são muito eficientes te faz acreditar que você sempre desejou aquilo. Então, na verdade, você está caindo numa armadilha de consumo. De pessoas que estão te vendendo coisas que você não precisa, que você não desejava, mas que agora você deseja, de tanto ser bombardeado com aquela marca. No dia a dia, no outdoor que passa na sua frente, no seu celular, no feed do seu celular, aquela empresa está aparecendo, aparecendo. Uma hora você começa a achar que é muito boa, que você quer aquilo e que você deseja aquilo, precisa daquilo. E aí você precisa o quê? Trabalhar o seu comportamento, seus impulsos. E qual que é a melhor forma de você controlar os seus impulsos? Ter um planejamento, ter um orçamento. O orçamento serve para isso. Porque o orçamento deixa até você gastar dinheiro com seus impulsos, mas dentro do que você definiu como meta. Acabou aquele.
orçamento ali, o que que você tinha definido para o orçamento, você não pode gastar mais. E aí você fica tranquilo, não, tudo bem, eu gastei dentro dos meus desejos, dos meus impulsos, mas agora eu não preciso gastar mais. E você vai estar tranquilo com isso. Então, por isso que o orçamento é muito importante. Olha só, você tem alguns tipos e composição de orçamentos diferentes. Quais são esses tipos? Quais são essas composições? Modelo tradicional de orçamento, você tem o orçamento linear, que você tem as receitas, aí você tira as despesas, e aí o que sobrar, se houver sobra, você investe. Você faz sua reserva de emergência, você investe para sua aposentadoria. Então, olha só, esse é o orçamento linear. Tem as suas receitas, aí tem os seus gastos. Você vai gastando tudo no mês. Na hora que acabou o mês, o que sobrou, se sobrar, você investe, tá? Isso é complicado, isso é preocupante. Por quê? Porque enquanto tem dinheiro na conta, se você não tem um plano muito de benefício, você está gastando. Ah, não, tem dinheiro na conta, então eu posso comprar tal coisa, eu posso ganhar. Ah, ainda sobrou um dinheiro na conta, ah, então vamos sair hoje, vamos pedir uma coisa, vamos comprar um negócio pela internet. E você está gastando, você vai gastar tudo. Nunca vai sobrar dinheiro para as coisas que realmente precisam, e para os seus investimentos, para sua reserva de emergência, para sua aposentadoria. Agora você tem o modelo de orçamento inverso. Como que é o modelo de orçamento inverso? Receitas, e aí você tira das receitas o que você quer investir, o que você precisa investir para sua aposentadoria. Na hora que você tira o que você precisa para investir, o que sobrar é o seu gasto. Tá? Então, recebi aqui, sei lá, 30 mil. Eu defini que eu vou aplicar 20% disso. Então, 30 mil, 20% é 6 mil. Dos 30 mil que eu recebi, eu já tiro 6 mil e aplico. Sobrou 24 mil. É o que eu tenho para gastar no mês. É isso. Esse é o modelo de orçamento inverso. É onde você se paga primeiro. Esse é o conceito que muita gente hoje fala, às vezes na internet, já deve ter ouvido, e você está entendendo agora. Primeiro você se paga, que é o quê? A sua reserva de emergência, os seus investimentos, a sua aposentadoria. Você está se pagando lá do futuro. Você está pagando para você lá da aposentadoria. E aí o que sobrar você gasta hoje. Esse é o orçamento inverso. Isso é muito interessante da gente aplicar. Os desafios para isso em relação aos médicos. Os médicos têm uma renda variável muitas vezes. Não é? Você não é CLT, você não vai receber aquele valor fixo do mês. Você precisa dar plantão, e às vezes você pega mais plantão, às vezes você pega menos plantão. Você precisa, às vezes, ter uma agenda cheia, dependendo do mês, às vezes sua agenda não é cheia, é sazonal. Suas cirurgias, por exemplo, tem algumas áreas que as cirurgias são sazonais. Né? Na minha área, por exemplo, da oftalmologia, que a gente opera estrabismo. Acaba que opera estrabismo muito criança, também se opera em adulto, mas a maioria é criança. E aí os pais trazem muitas crianças para operar na época das férias. Por quê? Porque aí a criança vai para as férias, opera do estrabismo, faz o repouso ideal, correto. Quando volta para as aulas, o olho já nem vermelho tá e ninguém nem viu que ele operou e ele está com o olho endireitado. Cirurgia plástica, a gente sabe também que é muito sazonal, nas férias de quem vai operar, mas não necessariamente na época de férias escolares. Mas na época das férias de quem vai tirar férias ali, porque ela consegue fazer o repouso ideal, a pessoa consegue fazer o repouso ideal, quando voltar ninguém percebeu que a pessoa operou, né? Então, é muito sazonal, renda variável. Isso é um desafio? É um desafio. Tem como? Tem como. Tem planejamento para você diminuir a dificuldade desse desafio, tá bom? Tem como fazer isso. E outra questão também do médico são a questão dos custos fixos altos, tá? Então, o que é o custo fixo alto do médico? É o quanto que ele se permite gastar de forma não planejada. Então, daí já está errado. Ele precisa planejar os gastos dele. Não dá para cair naquela do status, da competição e tudo. Então, só daí já tem uma complicação, um fator complicador que o médico gasta muito, tem uma renda fixa alta. Além disso, o médico ele precisa estar constantemente se atualizando. Então, curso, que é caro, todo curso da medicina é caro. Congresso. As inscrições do Congresso são caras, mesmo que você seja filiado àquela sociedade, é cara. Aí o Congresso tem a viagem, a hospedagem, tudo isso é muito caro, né? Então, eu quero publicar no Congresso, você tem que estar lá presente para publicar. Então, médico que publica muito, que está sempre se atualizando, tem uma vida acadêmica cara, mesmo depois da faculdade, mesmo depois da residência.
Então, o custo de vida, a despesa fixa alta do médico é alta. Isso é um desafio. Pensa, renda variável, você não tem previsibilidade da renda com custo fixo alto, a gente precisa organizar isso. É mais um motivo para você ter um planejamento, ter um orçamento muito bem amarrado, tá? É isso que vai te dar liberdade. E agora sim, vamos ao método 50-30-20 que eu anunciei tanto. Tentei não dar spoiler aqui, mas já fui anunciando que era o que é o método 50-30-20, que é a forma da sua liberdade financeira, tá? Então ele tem o quê? O método 50-30-20 é o quê? É uma forma de orçamento, tá? É uma forma como você vai definir os seus gastos. Como eu disse para vocês, você tem a sua renda. Você recebeu a sua renda, você precisa o quê? Definir como é que você vai gastar. Porque a maioria das vezes o problema não é a renda em si, mas é a gestão da sua renda. Então, o método 50-30-20 é você pegar tudo que você ganha, a sua renda, e definir o orçamento de como que você vai gastar isso. Então, 50-30-20, o que que significa? 50% do que você ganha, você vai gastar com as suas necessidades. Moradia, alimentação, saúde, transporte, as contas fixas, escola dos filhos. 50% você ganha, são as necessidades. 30% do que você ganha são os seus desejos. Viagens, lazer, hobbies, experiências. E 20% você vai investir na sua reserva de emergência, na sua aposentadoria. E nos seus investimentos para gerar uma riqueza para o futuro. Então, 50% necessidades, 30% desejos, 20% a sua aposentadoria, a sua reserva de emergência. Veja bem que esse é um orçamento para te dar liberdade, como eu disse lá no início. Se você tem 30% da sua renda para você investir hoje, com o seu lazer, com as suas viagens, você tem uma liberdade. Você tem um valor definido para você gastar com isso por mês. Até porque não adianta eu gastar com as necessidades básicas, não ter uma vida hoje pensando só na aposentadoria. Não, você tem que viver hoje para você estar satisfeito, para você se sentir motivado para ter uma aposentadoria plena, né? Então esse método, ele prevê isso. O 50-30-20 ele pode ter variações, tá? Às vezes 60-20-20, às vezes os 50, a pessoa está com um custo fixo muito alto, então ela tem que se reorganizar. Então no começo a gente começa 60-20-20. Eu já tive vários mentorados que, dada a situação financeira deles inicial, a gente foi para o 60-20-20, que é o quê? 60% para necessidades, 20% para lazer, viagens e hobbies e 20% para aposentadoria. Por quê? Porque a maioria das vezes, quando a gente pega no início do trabalho, ele está com as contas fixas muito descontroladas. Então a gente também não pode chegar com um machado e cortar de cara de uma forma muito abrupta. A gente tem que primeiro gerar um planejamento, um orçamento inicial que ele consiga se habituar e aí depois a gente controlando isso para chegar no ideal aqui, que é o de 50-30-20, que ele vai conseguir aproveitar o hoje, ok? Então, vamos lá. Como é que você adequa a sua renda variável para isso, os custos fixos altos, nesse orçamento de 50-30-20? Uma solução básica e rápida para a gente pensar aqui nessa aula rápida é o quê? Você usar a menor média da sua renda dos últimos 6 meses. Então, o que que é isso? Minha renda é variável. Tem um mês que eu ganho 40, tem um mês que eu ganho 20. Tem um mês que eu ganho 30, tem um mês que eu ganho 25. Você tem uma renda muito variável. Então, você pega dos últimos 6 meses e pega a menor média desses últimos 6 meses, faz a média, né? O menor valor que você tiver é o que você vai adotar como a sua renda padrão para você começar. Então você pega o menor valor, adota como renda padrão e joga, distribui esses 50%, 30% e 20% nessa média dos últimos 6 meses, o menor valor. Por quê? Toda vez que você tiver uma sazonalidade positiva, é lucro, vai te sobrar dinheiro para mais investimentos, para te gerar mais renda passiva. Mas quando você tiver a baixa, você já está calculando em cima do seu menor valor. Você não vai ter surpresas. Você não vai ter despesas inesperadas, né? Claro que existem exceções, mas esse é um método que você se protege da sua sazonalidade. Porque o menor valor dos últimos 6 meses, confrontado com seus custos fixos altos, aí você vai ter o pior cenário de rentabilidade sua. Nesse pior cenário, o que você organizar quando você tiver uma sazonalidade positiva só vai te trazer benefício, tá? Então, essa é uma primeira técnica que a gente usa
para esse desafio aí da renda variável e custos fixos altos. E aí, como é que você aplica isso, né? Por exemplo, um médico plantonista que fatura 25 mil por mês, tá? Entre plantões, às vezes ele atende algum consultório, 25 mil por mês. Como é que a gente vai aplicar isso? 50% são as necessidades. Então, R$ 12.500 ele vai gastar com aluguel, com moradia dele, condomínio, aluguel, condomínio, água, gás, energia, IPTU, o carro dele, a prestação do carro, IPVA, olha só. Então, o médico ganha 25 mil, ele pode gastar 12.500. Aí eu sei que já tem gente aqui que já está se identificando. Ah, eu ganho 25 mil, eu ganho 30 mil. Será que você está gastando 12.500 no seu dia a dia para suas despesas básicas de necessidade? Ou será que você está estourando isso aí? E tem que ficar ligado. Você não pode estourar. Isso é mandatório. Você precisa de ter um teto no que você gasta no dia a dia. Ah, não, estou gastando muito. Aí vai olhar. Está andando com um carro importado, o custo do carro é muito mais alto para o que a sua renda permite, que você é um profissional liberal, não tem uma renda previsível e às vezes está gastando muito com meio de transporte. E será que era o momento de você comprar, às vezes, esse carro mais caro, que o seguro é caro, que a manutenção é cara? Ou não, estou morando num apartamento gigante e não precisava disso. E aí o aluguel é caro, o condomínio é caro, a região que você mora, tudo é mais caro. Então, você tem 50%, você tem que gastar para suas necessidades. 30% desses R$ 25.000, que vai dar aí 7.500 para os seus desejos. Então, olha só, você tem 7.500 por mês para você viver o hoje. Não é um dinheiro ruim. Tem muita gente que sobrevive com muito menos que isso e consegue aproveitar. Tá? Então, 7.500 por mês para você pagar sua viagem, o avião, o hotel, dentro da sua própria cidade, um restaurante legal, cinema, enfim. 7.500 para você gastar com seus desejos hoje, viver bem hoje e 20% para a construção do patrimônio. Então, um médico que ganha 25 mil por mês, ele tem R$ 5.000 por mês de investimento. Ele tem que investir isso, porque ele tem que pensar lá na frente, no futuro dele. E veja bem, eu estou falando aqui em linhas gerais. A gente tem que pensar que, às vezes, se o médico está se atentando para isso, mais velho um pouco, 40, 45 anos, 50 anos de idade, e só agora que ele está se atentando, esses 20% da construção de patrimônio não vai ser suficiente para ele aposentar bem, não. Ele vai ter que investir mais, tá? Então aí é caso a caso, né? Até se alguém se identificou, está numa situação dessa, vamos fazer um diagnóstico financeiro. A gente tem aqui na nossa mentoria um diagnóstico financeiro gratuito, lá no link da bio do meu Instagram. A gente faz esse diagnóstico seu e vê, de acordo com a sua idade, se o que você está aportando está sendo suficiente. Se esses 20% vão ser suficientes para a sua aposentadoria, para o quanto você quer receber mensalmente na sua aposentadoria. Lembrando, não confia na aposentadoria do INSS, não. INSS significa isto não será suficiente. Isto nunca será suficiente. INSS, gente, grande chance de não conseguir cumprir com a aposentadoria de todo mundo, até de quem é funcionário público, tá bom? Então vamos se atentar para isso. Um outro cenário, por exemplo, um médico que ganha 40 mil, ganha mais do que eu falei do primeiro médico. Um médico que ganha 40 mil. Vamos dividir os 50%, 30%, 20%? Vamos, a gente senta e vai definir o que é o orçamento dele. Aí na hora que a gente vê, ele está gastando 70% do que ele ganha com necessidades básicas, 70% que ele ganha. E aí, como é que define os outros 30% e 20%? Não tem mais porcentagem. Mas ele gasta 30% com desejos, ou até mais, 40%, já passou dos 100%, e não investe. Não tem não tem reserva de emergência, não tem fundo de investimento para aposentadoria, não tem plano de previdência. E por que que eu falei esse valor de 40 mil para um médico ganha 70%? Porque isso é exatamente o caso de dos nossos mentorados aqui, quando a gente começou a trabalhar, né? Ganhava entre seus 40 e 45 mil, gastava 70%, viajava pra caramba, tinha uma vida plena hoje, mas não pensava no futuro, não tinha nada de aposentadoria. E na hora que eu falei que ele gasta 70% com necessidades, gasta 40% com desejos, impulsos, compras por impulsos e viagens. Já deu 110%. Uai, onde é que está esse 10% aí? Dívida, dívida, tá? Tem muito médico se endividando.
né? Vai pegando empréstimo em cima de empréstimo, aí pega empréstimo para pagar outro empréstimo, gasta demais, começa a endividar e quando vê está num ciclo difícil de resgatar, mas sempre tem como resgatar, tá? Faça um diagnóstico financeiro para você ter certeza de onde você está, para ver se não está pisando na bosta, não está entrando num redemoinho de dívidas aí. De novo, o problema não é quanto você ganha, é o quanto que você aceita gastar com os que os outros acham que é sucesso. Então, o seu meio, ainda mais o meio da medicina, que tem muita gente bem-sucedida, tem muito status, e aí você começa a achar que ter sucesso é andar com um carrão. É chegar lá no hospital, estacionar com um carrão, para as pessoas verem que você está bem-sucedida. Então, você fica gastando dinheiro com uma coisa que você realmente não precisa. Para quê? Para impressionar pessoas que talvez você nem gosta. Às vezes tem um colega lá do hospital que você nem gosta dele, mas você está gastando dinheiro para chegar no carrão e impressionar aquele colega lá. Isso não tem razão, não tem racionalidade em cima disso. Você precisa de um carro? Precisa, mas você está endividado? Você só precisa de um meio de transporte, você não precisa de um carro luxuoso, não. Você precisa de um meio de transporte. Você precisa controlar suas dívidas até você ter dinheiro para ter um carro melhor. Ah, ter um carro melhor é bom demais. Eu não estou pregando aqui que você não possa comprar um carro legal importado. Pode, mas você tem suas finanças controladas? Sua aposentadoria está garantida? Primeiro garante o básico. Primeiro vamos fazer o feijão com arroz, pensando lá na sua aposentadoria. Fez isso? Ótimo. Agora você pode consumir os seus desejos. Você já tem uma parcela definida para você consumir os seus desejos hoje. Já está aí, são os 30%. Fique em cima dela, você vai ter tranquilidade financeira. A fortuna, gente, da nossa vida, não é aquilo que você vê no dia a dia. Ah, o cara tá andando carrão, roupa, tal. Às vezes esse cara tá super endividado, esse cara não tá dormindo, tá tendo problema no casamento dele. Então, a fortuna é o que você não vê. O dinheiro guardado, investido, o dinheiro que já está controlado, já tem uma renda passiva para aposentadoria, isso é invisível. Isso ninguém vê. Só você que sabe na sua conta bancária, analisando sua conta bancária. Por que que quase ninguém consegue seguir isso? Por conta dos gatilhos emocionais. Nós somos bombardeados por gatilhos emocionais diariamente. É status, comparação, imediatismo. Ah, eu mereço isso. A frase eu mereço isso é a melhor forma de autossabotagem. É onde todo mundo se sabota. Eu mereço isso hoje. Eu tenho que gastar com isso hoje. E aí você está punindo o você do futuro, tá? O seu eu lá com 65 anos, 70 anos, você está punindo essa pessoa. Que você não vai ter tranquilidade quando você está querendo descansar, aproveitar a vida, você vai ter que estar trabalhando, dando plantão. Pensa bem. Ah, trabalhei a vida inteira. Chega uma hora que eu quero descansar, quero aproveitar. Você vai ter filhos, talvez netos. Não, você vai estar dando plantão. Olha que maravilha. Ah, não, vou estar atendendo uma agenda cheia. Ah, eu amo a medicina. Sim, eu sei que você ama a medicina, mas é trabalho. Você se dedica, você cansa. E lá na frente sua energia vai estar menor para isso. E uma coisa que você fez por 30 anos, talvez não vai estar tão prazerosa lá na frente. Você tem que pensar nisso. Então, é uma falta de planejamento formal que acontece, né? A gente não consegue seguir isso pelos gatilhos emocionais, pela falta de um planejamento formal e porque você não tem formação nessa área mesmo. E a vida profissional atribulada. Você é muito ocupado, o médico é muito ocupado, é uma correria, não consegue parar para pensar nisso. Na hora que para, ele não quer ter um ponto de atenção nisso porque ele está cansado, né? Enfim, o método é esse. Pensando como que você vai aplicar para isso, você só precisa ter algumas frases na cabeça, precisa ter algumas filosofias na cabeça para que você consiga seguir. Se você não fizer o dinheiro trabalhar por você, você vai passar a vida inteira trabalhando pelo seu dinheiro. É isso que você quer? Passar o resto da vida correndo atrás de dinheiro para pagar a dívida. Então você está trabalhando para pagar a dívida do aluguel. Quem está enriquecendo é o dono do imóvel. Ah, não, mas eu comprei um apartamento e ele está financiado, o apartamento é meu e está financiado por 30 anos, então ele não é seu, ele é da construtora até você acabar de pagar. E na hora que você financiou por 30 anos, o que era um apartamento, às vezes está pagando dois apartamentos, né? Então, você está enriquecendo a construtora. Então, todos os serviços que você está consumindo no dia a dia são quem você está enriquecendo. Era para você estar ganhando dinheiro, era para você estar tendo plenitude financeira, mas quem está tendo são as empresas que conseguem te comunicar uma necessidade que talvez você não tenha e o seu dinheiro está indo pelo ralo.
tá bom? Mas olha, o orçamento, o método de orçamento 50-30-20, ele é uma das ferramentas, tá? Só ele sozinho não faz milagre. A gente precisa de muitas outras coisas. As finanças pessoais, elas são um mundo à parte, né? Então, assista às aulas semanais, assista às outras aulas aqui que a gente vai ensinando, né? A gente vai trazendo uma ferramenta. Toda semana a gente traz uma ferramenta, um ensinamento. Quem tiver alguma dúvida específica, escreve aí o que queria aprender. A gente elabora uma aula em cima de algum tema, né? Aqui a gente vai trazer tudo mastigado para você não ter que fazer tudo sozinho, tá? No seu dia a dia. E aí, na próxima sexta-feira, dia 6/6. Então, qual que vai ser o tema da próxima sexta-feira, dia 6/6, às 10 horas? Quais os três melhores investimentos para médicos? Esse tema é bala, hein? Quais os três melhores investimentos para médicos? Então, eu já vou trazer aqui, mastigado, para a sua vida médica, aonde você deveria investir. Tem gente que me procura todo dia, Ricardo, eu tenho que investir em Bitcoin, o que que você acha? Tem que investir em fundos imobiliários. Dia para trás eu recebi. Eu queria investir em fundo imobiliário e tal. Eu falei, mas você não tem nem reserva de emergência ainda, né? Então, aonde que o médico tem que investir? Quais os três melhores investimentos para médicos? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. E aí, se você ainda não está inscrito na aula semanal, clica lá no link da bio e acha lá como você se cadastrar nas lives semanais, tá? Para você receber o aviso da live semanal. E se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema que a gente falou, quer destrinchar isso nas suas finanças, pede um diagnóstico financeiro gratuito. A gente vai analisar as suas finanças, isso sem compromisso, te mostrar aonde você está, aonde você quer chegar, qual o caminho que você precisa percorrer, quais as melhores estratégias para chegar lá, tá bom? Vamos junto aí nessa jornada de para você aprender a acelerar sua organização financeira para te sobrar mais tempo e dinheiro, que eu acho que é o que você está procurando, é o que você realmente quer. Tá certo? Vamos nessa, vamos junto. Um abraço, até semana que vem.